Olá, vamos corrigir então a questão 5. Antes de ver a solução das questões 5, 6 e 7, caso você tenha alguma dificuldade para entender algum passo que aparecerá na solução, você pode voltar e assistir. Tem 2 vídeos nessa mesma playlist do terceiro bimestre, cujo nome começa com breve revisão sobre, e aí tem mais um complemento, tá bom? Tem 2 vídeos lá que eu explico alguma dessas continhas, certo? Então, dúvida, volta lá e assiste esses 2 vídeos, cujo nome começa com breve revisão, aqui mesmo nessa playlist do terceiro bimestre. Bom, dito isso, é o seguinte, nós vamos resolver essa continha de 2 maneiras. A primeira delas é a seguinte. Bom, vamos começar então com 3 meios ao quadrado. O que é 3 meios ao quadrado? 3 meios ao quadrado é 3 meios vezes 3 meios. Esse bichinho aqui, esse 2, esse expoente, vai dizer quantas vezes tu vai multiplicar esse número aqui por ele mesmo. Então, você poderia ter colocado logo 3 ao quadrado, que é 9, 2 ao quadrado, que é 4. Mas a ideia está aqui. Isso é 3 meios vezes 3 meios, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. Tá bom? Então, isso aqui é 9 quartos. Mais, quem é raiz quadrada de 4 nonos? Se você já falou direto 2 terços, tá tranquilo. Mas, se fosse um número mais complicadinho, você poderia fazer o seguinte. Veja, o que nós queremos? Nós queremos achar um número que multiplicado por ele mesmo tem como resultado esse número que aparece aqui dentro, no caso essa fração, 4 nonos. Então, eu quero encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, em cima vai dar 4, e embaixo um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Qual é o número que você multiplica por ele mesmo que dá 4? Raiz quadrada de 4, que é o 2. Qual é o número que você multiplica por ele mesmo que dá 9? Raiz quadrada de 9, que é 3, tá bom? O que eu estou dizendo é, se fosse um número mais complicadinho, e não fosse possível fazer direto, você poderia fazer isso, raiz quadrada de 4, dividido por raiz quadrada de 9, aqui é um 4, tá? Ficou feio, mas raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, tá bom? Só lembrar das nossas listas, nós fizemos algumas questões parecidas e usamos essa técnica, né? Por quê? Porque ela funciona. Tá. Agora, então, aqui é 2 terços. Mais 1 terço vezes... dividir um número por outro é multiplicar o primeiro número pelo inverso do segundo. Qualquer dúvida, volta lá na playlist, breve revisão sobre alguma coisa lá. Tem 2 aqui, né? Na playlist. Beleza. Então, o primeiro número é 1 terço e o segundo é 2. Então, quem é o inverso de 2? Meio. Dúvidas? Assista lá. E agora aqui de novo, tem que ter muito cuidado, que tem gente que inverte o 10, né? Coloca o inverso de 10. Não é o inverso de 10, é o primeiro número, repete, multiplica esse número pelo inverso do segundo, que é o inverso de 5 terços, é 3 quintos. Aí eu falo correto e escrevo errado, 3 quintos. Bom, e nós vimos nas nossas aulas presenciais por que para dividir basta fazer isso, multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Aí não está no vídeo de breve revisão, tá? Porque a explicação é um pouquinho mais longa por que você faz isso. Gastamos uma aula inteira para fazer isso, então não quis colocar no vídeo para não ficar aquela coisa, um vídeo grande demais, tá bom? Mas por enquanto, se você gravar isso, tá ótimo, né? O primeiro número multiplicado pelo inverso do segundo. Cuidado, primeiro repete, multiplica pelo inverso do segundo. Tem alunos que trocam, às vezes, se não tiver um pouco de atenção, é muito comum trocar o primeiro ao invés do segundo, é o inverso do segundo. Beleza, dito isso, vamos lá. Isso aqui é 9 quartos, mais 2 terços. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6. É assim que multiplica a fração, multiplica primeiro numerador por numerador, denominador por denominador. Mas, e aqui tem um ponto interessante, é aqui que eu vou dividir a solução em 2 partes. Eu vou fazer isso aqui de um jeito e a outra de outro jeito. Repara o seguinte, toda vez que nós vimos isso diversas vezes nos nossos exercícios, sempre que der para simplificar uma fração, faça isso, porque você vai ter uma solução mais fácil de trabalhar com números menores. Então, essa é a nossa preferência sempre. Deu para simplificar? Simplifica logo. Isso aqui ilustra, mais uma vez, esse mesmo princípio. Vamos lá, 10 vezes 3 quintos, isso é igual a 10 vezes 3, tudo isso dividido por 5, e isso é 30, né? Dividido por 5, só que 30 dividido por 5 é 6. Então, na verdade, 10 vezes 3 quintos é 6. Então, eu vou colocar 6 aqui. Não é errado colocar 30 sobre 5, só que vai dar mais trabalho, tá bom? Vou fazer daqui a pouco a outra solução. Bom, então, você poderia muito bem, tem gente que faz direto também, né? Quer dizer, 10 vezes... Você vai ter que multiplicar por 3 e dividir por 5 depois. Você pode primeiro dividir por 5 e depois multiplicar por 3. Vai dar no mesmo. Então, se você fizer isso, 10. Repara que isso aqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Você vai ter que multiplicar por 3 e dividir por 5. Pronto, divide logo por 5 e depois multiplica por 3, vai dar no mesmo. 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 3 é 6.
tá bom? Bom, então, prosseguindo. Agora é o seguinte, eu tenho 3 números com denominadores diferentes, não consigo somar direto. Eu preciso obter frações equivalentes a essas frações com o mesmo denominador para que eu consiga somar, tá bom? Então, para isso, é o seguinte, existem diversas maneiras de você fazer isso. Uma delas é... Bom, eu preciso que o número seja múltiplo desses 3, porque aí eu multiplico esse número, o 4 por alguma, para achar esse múltiplo comum, né? Existem infinitos números que são múltiplos de 4, 3 e 6 ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, 4 vezes 3 vezes 6, obviamente esse número aqui é múltiplo dos 3. Esse aqui é 72. O 72 é múltiplo de 4, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 6. Funciona. Só que se eu tenho infinitos números que são múltiplos dos 3, desses infinitos, qualquer um que você colocar vai dar certo. Por exemplo, se você colocar 72, transformar todas essas frações em frações equivalentes que tem denominador 72 e somar, vai dar certo, né? Não tenha dúvida. Ou qualquer um, 120, por exemplo, é múltiplo dos 3 também, vai dar certo. Mas se eu posso escolher qualquer um, né, que seja múltiplo dos 3, eu vou escolher de preferência o menor possível. É obrigação? Não. Mas quando você escolhe o menor número, que é múltiplo dos 3, você vai trabalhar com números menores. E aí a chance de acertar é maior. A chance de errar contas com números grandes é maior. Sem contar que é inconveniente fazer conta com números grandes, é uma coisa muito chata. Então vamos lá. Aqui de cara dá pra ver que 12 é múltiplo dos 3. Né? 12 é múltiplo de 6, 12 é múltiplo de 3 e 12 é múltiplo de 4. Então pronto. 12 é um deles. Claro, se você não achou direto, existem diversas maneiras de achar um número que seja múltiplo dos 3, tá bom? Eu vou fazer daqui a pouco, mas 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 é 12, 6 vezes 2 é 12. Pronto, então dá para transformar todas essas frações com o denominador 12. Então vamos lá. 9 quartos. Pode fazer direto, aqui eu vou fazer passo a passo, mas dá para fazer direto. Se você conseguir fazer direto, pode fazer. E eu vou repetir o 6 porque eu não vou somar o 6 agora. Eu vou somar primeiro essas 3 frações, tá? Porque vai ficar mais fácil na minha vida se eu fizer isso. Eu vou resolver o problema das frações primeiro e depois eu somo com o 6. Bom, agora 4 vezes quem dá 12? 4 vezes 3. Então eu preciso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número para garantir que essa fração é equivalente à anterior, né? Uma das razões é que 3 terços é 1. Então, na verdade, já vimos isso, né? Quando você multiplica 9 quartos em cima, numerador e denominador por 3, você está multiplicando 9 quartos por 1. E aí não muda, por isso que essa fração é equivalente àquela. Mas de qualquer modo você volta lá no vídeo de revisão, eu explico isso com mais detalhes. E aqui para chegar no 12 eu multiplico por 4. 4 vezes 3, 12, multiplico em cima também por 4. Para chegar no 12, o 6 eu multiplico por 2, também por 2. Você poderia ter feito direto isso aqui, se você tiver habilidade para fazer isso, segurança, não tem nenhum problema colocar logo 27 sobre 12, mais 8 sobre 12, mais 2 sobre 12, e aí o 6 eu não vou somar agora, eu vou repetir. Se você não repetir, professor, mas eu vou resolver só isso aqui primeiro, o 6 eu vou somar no final. Mas aí quando você coloca uma igualdade e tira uma parcela, já não é mais igual ao que estava antes, então fica errado, esse é o problema. Então vai repetindo o que você não vai fazer agora, tá bom? Então, senão tá errado. Agora, essas 3 frações têm o mesmo denominador, eu vou somar direto. 8 mais 2 é 10, porque aqui eu tenho o quê? 27 dozeavos, 8 dozeavos, 2 dozeavos. Vou somar logo direto. 2 mais 8 é 10, 10 mais 27, 37 dozeavos mais 6. E agora, chegamos no finalzinho. Se você tem segurança para fazer direto, pode colocar logo 12 vezes 6, né? Vai dar 72 mais 37 sobre 12. Pode fazer. Eu vou até fazer isso direto logo. Isso aqui vai ficar 12, em cima vai ficar 12 vezes 6, 72, 37 mais 72. Já explico por que eu fiz isso. Eu vou colocar aqui porque não vai caber mais embaixo. 69 sobre 12. Por que eu fiz direto, né? Você poderia ter feito assim. Eu vou fazer aqui do lado essa continha, né? De novo, se você voltar lá no vídeo breve revisão, um deles vai explicar por que, sobre soma. Vou explicar por que pode fazer, mas eu vou apresentar uma solução só aqui, uma maneira, só para revisar rapidinho. Isso aqui é a mesma coisa que 37 sobre 12 mais 72 sextos. De fato, 72 dividido por 6, perdão, por 12, 72 dividido por 12 é 6. Né? Certo? Uma maneira de você ver isso é o seguinte, 6 é igual a 6 dividido por 1,
E aqui você multiplica numerador e denominador por 12. Então pronto, essa é a razão pela qual eu multipliquei logo 12 vezes 6, porque vai ficar 6 vezes 12, 72. 72 sobre 12. Pronto, pode fazer direto, mas caso falte a segurança na hora, pode fazer esse passo aqui a mais, né? Pode fazer isso. Ao invés de passar direto aqui, você escreva isso aqui antes, né? Isso aqui é 37 sobre 12 mais 72 sobre 12. Depois soma tudo, tá bom? Se conseguir fazer direto, pode fazer direto também, não tem problema, tá? Mas é melhor você fazer um passo a mais e garantir que vai dar certo do que tentar fazer direto e errar, tá bom? Pode fazer esse passozinho aqui antes. Bom, essa é uma maneira de resolver e, portanto, a solução é a letra B, né? No caso, a nossa questão aqui é 109 sobre 12 é a letra B. Mas tem uma outra maneira de resolver essa questão. O começo vai ser bem parecido e eu não vou revisar de novo, vou só fazer bem rápido agora. Porque já explicamos essas continhas, né? Porque cada passo, então vou fazer bem mais rápido aqui. Isso aqui vai ficar 9 quartos, mais 2 terços, mais 1 terço vezes meio, né? Primeiro vezes o inverso do segundo, mais primeiro vezes o inverso do segundo, que é... E agora... Bom, tem que ficar aqui mesmo. Bom, agora 9 quartos, mais 2 terços, mais 1 sexto. E aqui, ao invés de colocar 6, eu vou deixar 3 vezes 10, 30 quintos. Certo? Imagino que alguns alunos devam ter feito essa conta desse jeito. Tá? Vai funcionar. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho do que se você tivesse simplificado logo e colocado 6. Porque agora, eu vou usar essa parte aqui do rascunho para... Bom, aqui, qual é o número que é múltiplo desses 4 números ao mesmo tempo? Bom, se você lembrou da parte anterior, isso aqui, esses 3 números, o 12 é múltiplo dos 3. Como o 12, depois que você decompõe um produto de primos, não aparece o fator 5, tem que multiplicar por 5. 12 vezes 5, 60. Então, dá para fazer direto que o 60 é um múltiplo comum desses 3. Na verdade, é o menor. Caso contrário, você pode fazer o seguinte, uma maneira, 4 é 2 vezes 2, você decompondo todos os números, o 3 já é primo, não precisa fazer nada, o 6 é 2 vezes 3, e o 5 já é primo também. Para que um número seja múltiplo desses 4 números, você precisa ter, para obter um número múltiplo de 4, eu preciso de 2 vezes 2. 2 fatores iguais a 2. Para ser múltiplo de 3, tem que aparecer o fator 3. Para ser múltiplo de 6, ele precisa aparecer um fator 2 e um fator 3. Já estão aqui, beleza. Para ser múltiplo de 5, tem que aparecer o fator 5, já que ele é primo. Então pronto, esse número aqui é múltiplo dos 3 e na verdade é o menor múltiplo comum. Que número é esse? 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 10, 60. Mas existe uma outra maneira também, que vocês estão habituados a fazer, que é fazer aquela listinha aqui, ao invés de fazer na horizontal. O que eu fiz aqui? Eu desprezei aqueles fatores que não precisam repetir. Fiquei só com o mínimo, a quantidade mínima possível de cada fator. A quantidade mínima de fatores iguais a 2, a quantidade mínima de fatores iguais a 3, a quantidade mínima de fatores iguais a 5, que precisam para que eu obtenha todos esses números. Veja que aqui eu consigo obter qualquer um deles. Para obter o 4, 2 vezes 2, 4. Para obter o 3, já está aqui. Para obter o 5, já está aqui. Para obter o 6, 2 vezes 3, 6. Então, com esse número aqui, com 60, eu consigo obter qualquer um desses aqui. Pronto. Mas aí, se você quiser usar aquela outra maneira que você aprendeu na escola antes, talvez até o 5º ano, ou no cursinho, que nós também fizemos alguns exercícios, essa técnica na sala, é o seguinte. Aqui você vai dividindo por fatores primos. O objetivo é, quando você divide todo mundo aqui, você fica só com a quantidade mínima de fator primo, daquele fator primo, para obter todos os números que estão aqui. Então, por exemplo, eu vou começar pelo 5. Não é obrigado a começar por nenhum. Você pode começar pelo menor, pelo maior, por qualquer um. Por conta do Teorema Fundamental da Aritmética. Vimos isso no 2º bimestre, discutimos isso bastante. Não importa por onde você começa, os fatores primos que aparecerão aqui serão exatamente os mesmos. Porque só existe uma maneira de decompor um número como produto de fatores primos. Ponto. Então, bom, vamos lá. Aqui, nenhum desses aqui dá para dividir por 5, né? Aqui se você lembrar também do 1º bimestre, o 6 é múltiplo de 3, então não precisava desse 3, porque o 3 já aparece aqui no 6, o 6 é 2 vezes 3, mas eu vou colocar aqui só para... enfim, faz de conta que você não lembra do 2º bimestre, deve lembrar, né? Não precisava, esse 3 é desnecessário porque o 3 já está aqui, ó, o 6 é 2 vezes 3, não precisa, mas tudo bem. Vamos lá, então o 6 não dá para dividir por 5, o 5 dividido por 5 dá 1, pronto, fechou. Agora eu vou dividir por 3, pode ser por 2, por quem você quiser. Mas o 4 não dá para dividir por 3, o 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 6 dividido por 3 dá
2. E agora eu vou dividir por 2. Só dá para dividir por 2 agora em primos. Aqui vai dar 1, esse aqui dá 2. E agora só dá para dividir por 2 e acabou-se. Pronto. Repara que esses fatores aqui são exatamente os que nós obtivemos em cima. Você pode escolher o método que você achar mais fácil. De qualquer modo, multiplicando tudo isso, você vai obter 60. 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2 é 60. Muito bem. E agora, vamos voltar para cá. E aqui também dá para fazer direto, mas eu vou fazer um pouco detalhado. Você vai multiplicar numerador e denominador por um número conveniente para obter 60 no denominador. Por quem você deve multiplicar para obter 60 no denominador? Ou seja, nessa parte de baixo aqui. Bom, o 4 vezes quem dá 60? É só dividir o 60 por 4. 60 dividido por 4, você vai achar o número que você deve multiplicar por 4 para obter 60. Por isso que tem até um algoritmo mais direto que o pessoal faz, que é só dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, né? Enfim, funciona. Mas funciona por quê? Porque você precisa achar um número que multiplicando o numerador e denominador, embaixo fique 60. Então é só olhar para o 4 aqui. 4 vezes quem dá 60? Ó, 2 vezes 2 é 4. Então sobra esses dois aqui, ó, o 3 e o 5. 15. Então multiplica aqui por 15 e aqui por 15. O 3 vezes quem é 60? É só olhar o 3 aqui, ó. 3. Quem é que sobra? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então multiplica numerador e denominador por 20. 6 vezes quem dá 60? Esse aqui não precisa. 6 vezes 10 é 60, né? Não precisa nem olhar para ali. E 5 vezes quem é 60? Bom, quando você tira o 5 aqui, sobra quem? Sobra esses 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5. É só dividir 60 por 5, mas eu não preciso fazer essa conta porque ela já está pronta aqui. Então, só usar. E agora, o que nós obtemos? 9 vezes 15 é 135. E aqui 4 vezes 15 é 60. 40 sobre 60. 10 sobre 60. Pronto. E agora eu preciso somar essas continhas chatas, né? Mas vamos lá. 40 mais 360 é 400. Mais 100 dá 535, com mais 10, 545. Isso é 545 sobre 60. E agora, se você olhar para as nossas alternativas, e aqui que é o perigo de errar, né? Se você olhar, se você respondeu desse jeito, quando você olha para as alternativas da questão, não aparece explicitamente a opção 545 sobre 60. Né? O que aparece aqui? 42, enfim, não tem ela aqui. E aí tem nenhuma das alternativas anteriores. Então a pessoa é tentada, tem que ter cuidado para não marcar essa letra E. O que você deve fazer? Repara que o 60 é divisível por 5, porque termina em 0, e 545 é divisível por 5, porque termina em 5. Então, só lembrar do segundo bimestre. Dividindo 60 por 5, vou até colocar aqui, não precisa, podia colocar direto. Dividindo numerador e denominador por 5, o que você obtém? 60 dividido por 5 é 12. E 545 dividido por 5 é 109. Então pronto. Essa é a inconveniência de não ter colocado o 6 aqui. Né? Na nossa primeira solução, nós 30 dividido por 5, 6. E aí ficou mais fácil, já achamos direto 109 sobre 12. Aqui não, aqui eu tive que fazer... no final eu tive que simplificar para obter a opção que aparecia aqui, sem contar que eu tive que trabalhar com números maiores, tá bom? Então, aí está a questão 5 respondida de duas maneiras. A primeira mais fácil, a segunda que também dá certo, mas um pouquinho mais de trabalho.